Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos na Palavra de Deus, nessa oportunidade que o Senhor nos concede, de mais uma vez nos debruçarmos na Bíblia Sagrada e ver aquilo que o Senhor tem para nós, né? A Palavra de Deus que é viva e eficaz e é penetrante, que é a nossa regra de fé e prática, é nela que baseamos a nossa crença, a nossa confiança em Deus, e é ela então que traz para nós alívio, paz nos momentos de dificuldade, mas também ela revela a vontade de Deus para nossas vidas, não é? E hoje não será diferente das outras vezes que estivemos aqui juntos, né, nesse momento aqui de reflexão, nessa transmissão que nós temos com vocês. Nós estamos então debaixo da autoridade dela, que é a mais importante, que é aquilo que nós deixamos como sendo alvo principal de nossas vidas, a palavra de Deus. Lembrando que Jesus disse em São Mateus, né, no capítulo 4, nós vimos isso na última transmissão, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Já deixo um abraço aqui e a paz para todos que estão nos acompanhando, tantos que estão ao vivo, como aqueles que mais tarde, através do Facebook, que vai ficar aí gravadinho, né, para você ver mais tarde, dar uma conferir aí, né, na íntegra, essa mensagem que o Senhor tem colocado em nosso coração. Por falar em mensagem, nós queremos dirigir então a Deus as nossas orações, já a partir de agora, pedindo a Ele a sua orientação, tudo aquilo que Ele quer que façamos, que seja feito de acordo com a sua vontade. E em principal, a ministração da sua palavra. Já dou um conselho a você antecipadamente, toda vez que você estiver meditando na palavra, alguém estiver pregando para você, se essa pessoa diz que está falando a Bíblia, a palavra de Deus, observa bem se realmente é a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque nós dependemos única e exclusivamente dela e nada mais, nada além da palavra. Somente a Escritura Sagrada. Ela é importante, ela é veraz e ela nos satisfaz. Abraço já para a irmã Eliane, a paz do Senhor, para a irmã Edna também que está conosco nessa tarde, nessa transmissão. Que Deus abençoe a irmã Edna também, a minha esposa também que já está conosco, não é? Então vamos lá. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nossa cabeça, levar nossos pensamentos a Ele e pedir a Ele que já dirija as nossas palavras, utilize a nossa boca como instrumento, como canal da sua vontade e que tudo que falarmos seja de acordo com aquilo que Ele tem, que é o desejo de Deus, que é o propósito de Deus para cada vida nessa tarde. Então, ora comigo então, apresenta a tua família, apresenta a dificuldade que acontece, que sucede agora, para que Deus possa já atuar em tua vida a partir desse momento. A bênção de Deus está para aqueles que estão buscando a Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscartes de todo o coração. Vamos buscar ao Senhor, né? Um abraço para a irmã Mônica também, que está conosco já a partir de agora. Orando ao Senhor. Pai querido, eu quero te agradecer por tudo que tens concedido a nós nesses dias, nesses momentos diferentes, difíceis, que têm assolado nossas vidas. Nós queremos te pedir a bênção para cada lar, para cada família, em principal desses que estão conosco nesta manhã, Senhor, nessa tarde, presenciando, ó Deus, esta palavra que vamos falar de acordo com a tua vontade, com o teu desígnio, que possa nos alcançar, Senhor, com aquilo que tu tens preparado para nós nessa tarde. Estamos diante da tua palavra, na dependência do teu Espírito Santo, esperando que o Senhor então faça conforme o teu querer. Sim, Senhor, alimenta-nos com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Já peço então aos amados que peguem a sua Bíblia, não é? Não adianta eu falar aqui, eu ler o texto e você não está nem ciente se eu estou realmente falando a palavra de Deus. Sabe o que é interessante para cada um de nós? Que estejamos acompanhando o texto na íntegra. Não é? Nós não vamos usar versículos paralelos, textos paralelos, para que, através de um texto isolado, eu possa criar um pretexto e falar aquilo que eu quero falar. Mas quando nós dependemos da palavra e observamos ela na íntegra, ou seja, verso por verso, palavra por palavra, observando até mesmo as vírgulas do texto que estão escrito, nós estaremos entendendo melhor qual que é a vontade de Deus para a vida da gente. Não é verdade? Então, eu acredito que você já tem sua Bíblia aí para acompanhar comigo o texto de hoje, que está escrito no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 7.
São Lucas, capítulo de número 7, é um texto bem conhecido, vai ser bom, porque você já conhece o texto, já está familiarizado com ele, e não será difícil, então, a assimilação do conteúdo. Nós dependeremos apenas do texto escrito e nos ambientaremos no fato, no que está escrito aqui, com o contexto da realidade que foi escrito, para que haja uma compreensão maior da palavra. Amém? Apenas isso. Então vamos para a leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler no capítulo 7, o verso 36 ao 50, tá bom? Vamos ler todo na íntegra e em seguida faremos a explanação. Vamos lá? Lucas capítulo 7, verso 36 diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhes disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e nos enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Porém, muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Graças a Deus. Esta é a leitura do texto que está em Lucas capítulo 7, verso 36 a 50. Um abraço também para o irmão Joel e para o irmão Armando, que está aí acompanhando essa transmissão nessa manhã. Vamos para a explanação do texto. Que mensagem, que palavra, que situação, né? Um momento ali, então, nós estamos acompanhando a leitura e vimos que Jesus é convidado por um fariseu para comer em sua casa. Primeiras coisas que nós vamos, as considerações iniciais para que esse assunto seja familiar a nós, para entendermos alguma coisa, é que, primeiro que tudo, Jesus ele tem vindo da prática lá do Sermão do Monte, sermão mais conhecido das Escrituras, muitos ensinamentos, tanto para os discípulos como para as pessoas que estavam ao redor de Jesus, ensinamentos fortes, práticos, a vontade de Deus então ali falada, ali anunciada, e os discípulos e os demais ficaram então entusiasmados com aquela mensagem de Jesus. Né? Jesus desce o monte então, e em seguida ele faz alguns milagres, conversa com algumas pessoas. E esse fariseu, por certo, estava observando a Jesus e via então a sua forma de falar e entendeu que ele era mestre, entendeu que ele era um rabi. E isso chamou a atenção dele para convidar Jesus. Convidou Jesus para ir à sua casa. Esse ato de convidar Jesus à sua residência que o fariseu fez era comum naquela época, devido ao status daquele homem que era um grande religioso, podemos dizer assim, um estudioso da lei,
era um homem que observava a lei de Moisés, os preceitos, os princípios, e ele era famoso por ser fariseu. Todo fariseu era famoso naquela época porque exibia a sua religiosidade. Mesmo assim, isso não tirava deles a arrogância e muitas vezes a prepotência que afastava as pessoas deles, porque se achavam melhores, se achavam mais conhecedores da palavra e da vontade de Deus. E assim eram classificados. Hoje utiliza esse termo para algumas pessoas, né, que são religiosos prepotentes. Algumas pessoas chamam de fariseus, ou isso relatam como sendo farisaísmo. Então, aquele homem chama Jesus para a sua casa. O chamar, esse é o primeiro personagem, Jesus aparece, temos o segundo que é então o fariseu. Agora vamos pensar um pouco, ele convida Jesus para ir até a sua casa, né? Vimos outros momentos, Jesus entrando na casa, por exemplo, de Zaqueu, na casa também de Lázaro, e Jesus teve esses momentos de refeições em casas que Jesus foi convidado. Porém, esse fato aqui, registrado por Lucas, é bem diferente dos outros, porque o intuito daquele fariseu, que você viu comigo na leitura, não era de recepcionar Jesus, não era de exaltar a Jesus, não era de estar considerando-o como o mestre ou como o Messias, que era assim que Cristo era considerado pelos demais, né, que o ouviam, que o convidavam e que o recebiam. Vamos entender qual era a atitude, qual era o pensamento daquele fariseu. Agora venhamos para a questão. Os usos e os costumes da época vai nos esclarecer então algumas palavras que nós lemos nesse texto que vamos rever também na continuidade. Primeiro, a refeição dos judeus naquela época, refeição dos povos do Oriente e alguns ainda que praticam hoje. Geralmente as refeições eram duas durante o dia. Uma no início do dia, na manhã, e uma lá no finalzinho da tarde, o sol vai se pondo, então tem uma segunda refeição, que nós podemos chamar ambas, então, no nosso costume, como o café da manhã e o jantar. Pelo andamento da coisa, do texto, das coisas que se sucedem, nós entendemos que não era o primeiro momento, e sim o segundo, porque Cristo já vinha de uma peregrinação, já estava em ação há alguns momentos atrás. Então Jesus, quando entra na casa daquele fariseu, era então para ele ser recepcionado, e esse era o costume. A primeira coisa que acontecia quando alguém era chamado para um convite como esse, ele seria osculado. O que é isso, pastor? Osculado seria beijado nas duas faces. Esse era um costume, era masculino na época de Jesus e ainda hoje alguns praticam isso no Oriente. Então a primeira coisa, ele deveria ser osculado, ou seja, aquele que estava recepcionando a Jesus, no caso o fariseu, que lá na frente vai ser chamado de Simão, deveria agir com Jesus primeiro dessa forma, recebido a ele, beijado a sua face, logo em seguida ele lavaria os pés do visitante ilustre que ele assim tinha convidado. Por que eu estou chamando de Jesus de visitante ilustre? Porque dentro do diálogo ele vai chamar Jesus de mestre, ou seja, ele dizia que Jesus era mestre, se era mestre teria que receber com toda honra e dignidade, porém não foi assim o que aconteceu naquele lugar. Observa comigo. Primeiro, ele deveria ser beijado na face ao ser recepcionado. Em seguida, era lavado os seus pés. Essa atitude de lavar os pés era comum também, não é? Entre os peregrinos, entre aqueles que andavam, né, devido à poeira da estrada. É certo que usavam sandálias também, alguns usavam, mas era necessário que houvesse essa ablução, né, essa lavagem que acontecia naquela época também, não é? E ele não o fez quando o dono não fazia algum dos seus empregados, e não foi dado a Jesus. Primeiro não foi dado o ósculo, o beijo, e depois não foi dado a lavagem dos pés. Logo em seguida, devido ao sol causticante daquela região, que se assemelha muito ao nosso clima aqui do Nordeste, nós observamos que quando eles entravam nas residências que eram convidados, principalmente convidados especiais, era-lhes dado então um tipo de esponja que era colocado no alto da cabeça, que era perfumado. Isso, além de aliviar o calor, também dava para o visitante um perfume
perfume, era um aroma diferenciado. Isso era tudo ato de honra ao visitante, que nós observamos que não foi dado a Jesus. Observa comigo então o texto, versículo de número 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Ele rogou, pediu, chamou. Jesus não entrou ali apenas, ele foi convidado para entrar naquele lugar. E Jesus, entrando em casa do fariseu, o texto continua, assentou-se à mesa, ou seja, não houve nenhuma recepção, então imediatamente ele foi ao lugar reservado na mesa. A mesa ficava geralmente no meio da sala, ela não era alta, ela tinha cerca de mais ou menos uns 50 centímetros, e os convidados, os que passavam, os que jantavam, os que tomavam o café da manhã, não é? naquele local, eles ficavam debruçados, apenas apoiados com os cotovelos esquerdo, e a mão direita ela ficava livre para pegar o alimento que estava na mesa. Não utilizava naquela época, não era usual o uso de talheres, de ferramentas como essa para facilitar a alimentação. No mais, ele utilizava o pão, os convidados utilizavam o pão para pegar o molho ou a comida que estivesse servida na mesa. Jesus automaticamente dirigiu-se ao lugar onde estava, então, podemos dizer, reservado para ele, e ele se debruça na mesa. Assim era a posição correta. Por isso que os judeus, os povos do Oriente também, todos, eles já tinham o costume de lavar as mãos. Sabe por quê? Eles lavavam as mãos porque, diferente de nós, não utilizavam ferramentas, colheres, talheres para comer. Então as mãos tinham que ser higienizadas antes, porque elas iam direto à comida. Esse costume passa para nós do Ocidente, às vezes nem entendemos o porquê, né? E vemos hoje não há tanta necessidade assim, mas é bom a higiene com certeza, porque nós não temos contato direto com a alimentação. Naquela época de Jesus, e ainda hoje, em alguns lugares primitivos do Oriente, ainda pratica isso, a comida com as mãos. Então eles colocavam a mão na comida. Vamos voltar para Jesus. Jesus está debruçado, então, naquele lugar, apoiado o cotovelo esquerdo na mesa, e o seu corpo está praticamente num divã, ou num tipo de uma cama deitado, e era assim a posição. Ou seja, os pés de Jesus estavam atrás. Ele estava deitado e os pés estavam atrás. Por isso que o movimento, a dinâmica daquela mulher naquela casa, você vai entender por conta dessa posição em que o mestre estava naquela mesa, naquele momento, na casa de Simão, o fariseu. Acompanha comigo o texto. Versículo 36, já vimos que Jesus foi convidado, entra e toma lugar na mesa. Em seguida, eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento. Muito bem. Olha que coisa interessante. Nós estamos vendo alguns elementos que não fazem parte da nossa realidade. Vamos lá? Entra uma mulher pecadora. Esse texto, então, quando fala uma mulher pecadora, vemos que ela tinha uma prática, ela era famosa por um motivo, ela era pecadora, ou seja, ela praticava o pecado, ela era praticante do pecado. Em outras palavras, era uma mulher prostituta, era uma mulher que vivia uma vida devassa naquele momento, naquele período, e ela era conhecida por isso. Esse era o conhecimento que tinham dela. Assim como tinham do fariseu, que ele era um homem religioso, porém prepotente e arrogante como os demais fariseus. Nós encontramos Jesus, que também é famoso, mas a fama dele é de ser o Filho de Deus, de ser o Messias, e de ser aquele enviado para a nação israelita. 3 pessoas famosas, um por ser Deus, um por ser religioso e a outra por ser pecadora. A mulher pecadora, então, quando percebe que Jesus está naquela casa, ela entra. Aí você pode dizer, que coisa estranha, como é que pode um fariseu permitir, já que ele era religioso, já que ele era arrogante e não perdoava os pecadores, como é que ele permite que uma mulher pecadora entre na sua casa? Ora, naquele tempo era usual que fizesse a refeição geralmente no quintal, numa área livre da casa, porque as casas geralmente eram pequenas. Mas por ele ser fariseu, entende-se que poderia ser uma casa maior. E as pessoas tinham livre curso dentro das casas quando se tinha refeições, festas ou eventos similares a esse em que Jesus estava. Ou seja, a mulher teve um acesso fácil àquela casa, porque ninguém era impedido de entrar numa casa, mesmo que seja de um fariseu, em situação como essa. Quem estava então ao redor da mesa?
rodeando a mesa, ou seja, debruçado nela, estavam os convidados. Porém, por trás dos convidados estavam os servos, no mais, os servos do dono da casa, para fazer o ato da limpeza, da lavagem dos pés. Mas aquela mulher se coloca por trás de Jesus. A Bíblia não fala, e eu não vou adiante disso, eu não sei se foi assim, mas observa só o que se passa na cabeça daquela mulher pecadora. Olha só, vamos lá, verso 37. Ela entra, sabe que Jesus estava à mesa, no caso do fariseu, e leva um vaso de alabastro. O que seria isso? O vaso de alabastro com unguento. Naquela época, o vaso de alabastro era um material, um tipo de uma rocha, né, um minério, que assemelhava-se ao vidro, e ele era muito usado para que fosse depositado nele ungüentos e perfumes. Perfumes, na sua realidade, eram caros. O estudo desse texto diz que o perfume que a mulher usava era o nardo. O nardo, né, era então usado naquele período lá. Não? Então aquela mulher que estava com aquele unguento que valia aproximadamente 300 denários, não o vaso de alabastro em si, mas o que continha nele, 300 denários, cada denário corresponde a um dia de trabalho na época, ou seja, aquele vaso valia aproximadamente, com um unguento chamado nardo, 300 dias de trabalho, ou seja, quase que um ano de trabalho, aquela mulher levou. Como que aquela mulher conseguiu aquilo? Ora só, nós entendemos que ela era uma pecadora, ou seja, o costume dela era pecar, e nós sabemos qual era o pecado que era crucial às mulheres naquele momento, naquela realidade, que era justamente o pecado do adultério, né, da prostituição. Mas observa só, elas usavam aquilo. Geralmente os vasos de alabastro que as mulheres prostitutas usavam naquele tempo, elas penduravam no seu pescoço, porque ele poderia ser do tamanho de 8 centímetros. Elas penduravam, e aquele nardo servia tanto para perfumá-las, para ficarem atraentes aos seus convidados, aos que ela atraía, mas também usava-se na boca, que era para aromatizar também o odor, né, da boca. E isso facilitava muito para a profissão que ela exercia. E quando aquela mulher chega com aquele vaso pendurado no seu pescoço, cremos que era assim, porque era assim que as mulheres usavam na época, as que tinham uma vida livre, como podemos assim traduzir, e ela entra ali e todo mundo percebe, algumas pessoas percebem, até inclusive o dono da casa, que é Simão, que ela entrou e que ela se posiciona por trás de Jesus. A paz do Senhor também para a irmã Silvana, que está nos acompanhando nessa tarde. Olha o que acontece então, versículo de número 38. E estando por detrás aos seus pés, observaram aonde ela está? Por trás de Jesus aos seus pés, porque diferente da nossa realidade, ninguém sentava na mesa com cadeiras, as mesas altas, não tinha isso, as pessoas se debruçavam, e os pés de Jesus estavam atrás, ou seja, ele estava deitado e os pés atrás, e a mulher colocou naquela posição, para que você entenda o que está acontecendo aqui, tudo bem? Então por isso que eu estou detalhando, verso 38, estando por detrás, aos seus pés, ela chorou, ela estava chorando. Olha que coisa interessante. O que levava aquela mulher a chorar? Você está pensando? Eu também. Aquele momento, aquela mulher está diante do Senhor, do perdoador de pecados, aquele que ama incondicionalmente, ela está diante daquele que tem poder para perdoá-la. E ela está ali naquele momento comovida, quem sabe arrependida, e ela chora aos pés de Jesus. E começou a regar os pés com lágrimas e enxugá-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-los com o unguento. Olha que coisa interessante. Deus abençoe, a paz para o irmão Gilson, que está conosco também nessa tarde, a irmã Areta. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Olha só que coisa interessante. Aquela mulher agora, que está por detrás de Jesus, ela chora copiosamente, que chega a molhar os seus pés. E ela, não tendo algo para secar, ela desata os seus cabelos, solta-os e começa a secar os pés de Jesus com os seus cabelos, das lágrimas que tinha derramado aos pés do Mestre. Deixa eu te dar só uma palavra antes de continuar. Vale a pena chorar aos pés de Jesus. Vale a pena derramar as lágrimas aos pés de Jesus. Faça isso. Ore ao Senhor, clame a Ele. No seu secreto,
chore os pés do Senhor. Ele conhece as suas lágrimas. Cada uma delas tem nome. Cada uma delas está na presença dele. Creia nisso. O Senhor vai responder às suas lágrimas. O Senhor vai atender ao teu choro. Vamos voltar para cá? Muito bem. A mulher, quando estava ali naquele momento, Deus abençoe Manilda, também a minha tia, que está nos acompanhando nesse momento, nessa tarde. A mulher, quando percebeu, Simão não lhe deu o beijo. Simão não lavou seus pés. Simão não deu água para ele lavar as mãos. Simão também não deu o unguento na sua cabeça, o perfume. E aquela mulher, de repente, ela toma uma atitude. Já que ninguém faz, eu vou fazer. Já que ninguém quer fazer, eu vou fazer. Porém, ela não tinha naquele momento a água para fazê-lo, ela chorou. E ela molhou os pés de Jesus. Já que não tinha o dono, o anfitrião não fez, eu vou fazer. Aquela mulher, eu estou pensando, não é que está escrito não, mas eu penso que aquela mulher tomou essa atitude e chorou aos pés de Jesus. Pegou os seus cabelos, secou os pés do Senhor Jesus. E ela pega aquele nardo que era caro, que vamos dizer assim, era um instrumento, uma ferramenta que servia para o seu ato pecador. Ela pega aquele unguento, não quer saber do valor, não quer, não, ela vai agora depositar em Jesus. Ela vai agora, veja comigo, versículo de número 38. Chegou por trás, chorou, regou os pés com as lágrimas, enxugava-os com os cabelos da cabeça, beijava-lhe os pés e ungia os pés de Jesus com o unguento. Ela não podia ungir a cabeça de Jesus. Ela não podia beijar o rosto de Jesus. Porque naquele momento, por ser ela o que era, se ela agisse dessa forma, imagine como seriam as críticas muito maiores do que as que surgiram pós-ato da mulher. Observa só, ela faz de forma pensada, consciente. Ela vai ungir também os pés de Jesus. Porque quem era para ungir a cabeça dele era o anfitrião, e ele não fez. Ela pega aquele nardo, perfuma Jesus, e agora o que acontece? Versículo de número 39. Vai aparecer a segunda figura desse texto, que é o famoso fariseu chamado Simão. Quando o fariseu viu isto, ou quando isto viu o fariseu, que eu tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Meus amados, observaram o que o fariseu disse? O que Simão disse? Quando ele viu o ato da mulher chorar aos pés de Jesus, secar as lágrimas com os cabelos, ungir os pés do Senhor com um nardo caríssimo que nós vimos aqui, nós acabamos acompanhando nesse texto aqui, nessa explanação, ele vai questionar agora quem é Jesus. Observaram? A mulher chora porque sabe quem é Jesus. E o fariseu fica como que sem entender, ou seja, também criticando e questionando o ministério e a pessoa de Jesus. Olha como ele fala então. Quando ele vê isso, ele fala consigo, dizendo, se este fosse profeta. Que ousadia. Como é que a pessoa tem coragem de questionar Jesus? Ele diz, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. Além de tudo, ele era também uma pessoa altamente preconceituosa. A mulher entrou na sua casa, mas ele já observava e agora vai questionar a autoridade de Jesus acerca daquela mulher que está tocando ele. Ou seja, pela lei, um rabi, um mestre, ele não permitiria que uma prostituta nem o tocasse. Mas aquele não era um mestre comum, não era um mestre qualquer. Aquele era o Senhor Jesus, que veio perdoar pecados, que veio olhar para o ser humano da maneira diferente como as pessoas olham. Graças a Deus, eu sempre falo isso aos meus, eu sempre falo isso. Graças a Deus, que Deus não olha com os nossos olhos. Deus não tem o nosso olhar preconceituoso, nosso olhar examinador, nosso olhar pequeno, mesquinho, nosso olhar excludente. Graças a Deus por isso. Mas Jesus olha diferente para as pessoas. Ele estava olhando para Simão, mas também sabia quem era aquela mulher que estava aos seus pés. Olha que coisa interessante. Quando aquela mulher, ela age, Simão questiona Jesus e ele diz, mas se esse fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Ora, Jesus não sabia. Claro que sabia. Jesus sabe quem eu sou. Jesus sabe quem você é. Você que está me ouvindo, você está me vendo agora. Jesus conhece você. Você não é intruso para Deus. Você não apareceu agora na história.
Deus lhe conhece. E sabe de uma coisa? Tem pessoas também que lhe conhecem, mas conhecem você pela sua fama má. Nós somos pecadores, somos ruins, é verdade, nós não somos bons não, mas as pessoas nos julgam por aquilo que nós fazemos, mas não conhecem o nosso íntimo, o nosso interior, o nosso ser, as nossas atitudes verdadeiras, nossa compaixão. Só Deus conhece quem nós somos. As pessoas vão nos julgar, sabe por quê? Por alguma coisa que tenhamos feito. Quantas pessoas que tem um pré-julgamento, vê uma pessoa agindo de uma forma em uma determinada situação e já julga toda a vida da pessoa. Deus não é assim. Deus é bom. Deus é amor. Quando Ele olha para nós, Ele sabe quem somos e sabe o que precisamos. Deus é amor. Queridos, que mensagem maravilhosa que nós estamos vendo hoje pela manhã. Deus abençoe a irmã Isonei, também está conosco. Glória a Deus por isso. Que atitude aquele homem teve preconceituosa. Ele criticou Jesus, critica a situação daquela mulher. Ela é pecadora, tudo bem, mas ali diante deles estava o Senhor, aquele que quando nós encontramos Ele, mudou a nossa vida, mudou o nosso viver. Não tem problema, para Deus não tem tamanho de pecado para perdoar. Ele perdoa todos os pecados, todos. Pense em um pecado agora. Você vai pensar num pecado que para você é impossível ser perdoado. Eu vou te dar uma notícia. Jesus também perdoa esse pecado. Jesus é perdoador dos pecados. Ele morreu por isso. Então não existe algo que o Senhor não possa fazer. Não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. Basta o olhar do Senhor na nossa vida e Ele dizer, perdoado que são os teus pecados. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Vamos continuar então. Temos muita coisa para extrair ainda desse texto. Vamos lá. E respondendo Jesus, disse-lhe Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Pensa bem então, Simão está pensando e questionando acerca de Jesus, não diz o tom da fala dele, mas ele diz que ele falava consigo, não sei se ele balbuciava essas palavras ou dentro do seu interior falava isso, mas olha, quem estava de olho nele era Jesus, o Senhor estava olhando para ele. O Senhor olha para aqueles que criticam, para aqueles que zombam, para aqueles que julgam de forma incorreta, que não julga de acordo com a palavra. Podemos julgar, pastor? Pode julgar. Julga segundo a palavra, segundo a reta justiça, segundo os teus olhares preconceituosos, os nossos olhares preconceituosos, não. Mas segundo a vontade de Deus, a gente pode. Tudo bem? Então, vamos lá. Verso 40. E respondendo Jesus, disse-lhe Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E Simão diz, dizia mestre. Jesus interrompe o momento, a cena, o ato, e diz, eu tenho uma coisa para falar para você. E Simão disse, fala, pode falar. Eu não sei se Simão pensava ali naquele momento que Jesus ia fazer uma prática com ele agora, um tira-teima, ou seja, faça a pergunta, eu respondo outra. Faça a pergunta. Não, Jesus agora vai questionar a Simão diante da situação que está acontecendo. A paz do Senhor, irmão Jacó lá de Fortaleza, meu amigo de coração. Eu te amo, você sabe disso. Deus te abençoe também, querido. Saudade de você. Olha só. Um certo credor, segundo Jesus agora, naquele momento, ele vai citar uma parábola. Para que serviam as parábolas? Jesus usava as parábolas para explicar as razões do reino, para trazer, para facilitar o linguajar, para que os homens e todos pudessem compreender aquilo que ele queria falar de acordo com a sua vontade. Ou seja, a quem ele quisesse que entendesse, ele utilizava essa arte da parábola, comparações. Vamos ver então o que Jesus diz diante daquela situação para Simão. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. Não vamos nos preocupar aqui agora com o quanto equivale isso nos dias atuais. Mas entendemos que 500 é maior que 50. E haviam 2 devedores. E o credor dos 2 tinha essa dívida, né, essa dívida pendente. E o que é que vai acontecer então? Segundo a parábola que Jesus está passando para Simão. E não tendo eles com que pagar, nem o que tinha 500, nem o que devia 500, nem o que devia 50, segundo o texto, não tinham com que pagar. Irmã Mirizan, Deus te abençoe, nós te amamos, viu? Estamos aqui, a irmã Nelma também está aqui conosco nessa tarde. Deus te abençoe, saudades. Olha só, eles não tinham com que pagar. E agora? O que fazer então?
Porque uma dívida pode ser pequena ou grande, mas é dívida, pecado, é como pecado, por exemplo. Pecado pode ser pequeno ou grande, falamos disso agora há pouco. Não tem tamanho, é pecado, é dívida. Estamos falando de pecado, é dívida para com Deus. Porque muitas pessoas acham, eu peco tão pouco, eu sou quase bom. Não existe. A Bíblia diz que não há um que faça o bem. Não há um sequer. Todos são devedores a Deus. Todos são pecadores e precisam de algo chamado graça. Ou seja, favor imerecido de Deus para a nossa salvação. Deus abençoe, irmã Edna. É isso mesmo, olha só. Favor imerecido de Deus para a nossa salvação. Vamos olhar então, dá uma olhada, um panorama geral. Nos outros não, na sua vida. Veja o quanto você é bom. Será? Os nossos pensamentos, nossas intenções, nossas palavras são más. Nós somos pecadores. E agora Jesus fala de 2 credores. Automaticamente, Simão agora vai ser abordado com a palavra forte e ele entende o que o mestre está falando para ele. Vamos ver então. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Ou seja, aquele credor perdoou aos 2. Sim, perdoou ao que devia 500, como também perdoou ao que devia 50. Você pode pensar assim, ao que deve 50, tudo bem, mas 500, sim, isso mesmo, não importa o tamanho do pecado. Maior que o pecado é o Salvador. A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O presente de Deus para o homem. Sabe o que é? Não é riqueza, não é carro, não é nada disso. O presente de Deus para o homem é perdão dos pecados. Não tem tamanho, mas ele perdoa a todos, pelo seu sangue remido. O que é que vimos aqui então? O homem perdoou, aquele credor perdoou a ambos. E a pergunta de Jesus, continuando, Simão, fala uma coisa. Qual deles o amará mais? Eu acho que você já respondeu, é claro, sem nem olhar o restante do texto. Sim, Simão respondeu a mesma coisa que eu e você responderíamos, vemos só. E Simão respondendo disse-lhe, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. Sabe por que eu sou muito grato a Deus? Sabe por que eu não consigo viver sem Ele? Eu estou falando de mim agora. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe o quanto eu era pecador. Porque o Senhor sabe o quanto eu era terrível. E Ele me alcançou. Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui falando com vocês nessa tarde. E Ele me amou. Ele me amou com um amor transcendente, com um amor maior que qualquer amor possa existir. O amor incomparável, inconfundível. Deus nos ama grandemente, meu filho, meu irmão, minha irmã. Deus nos ama. E esse amor incondicional do Senhor, que independe de qualquer coisa que eu e você façamos. Se você está pensando que está fazendo alguma coisa para ser salvo, você está errado. Ninguém é salvo pelas suas obras. É salvo pelo amor incondicional de Deus. Não importa o tamanho do pecado, deixa isso para lá. Isso é com Deus. O perdão está na mão dele. Receba nessa tarde. Receba o perdão de Deus para a tua vida. Vai dormir bem. Vai dormir em paz. O salmista disse, em paz deitarei e logo pegarei do sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança, perdão de pecado. Pensa numa dívida que você não pode pagar agora. Pensa nisso. Agora imagina alguém chegando, o próprio credor lá e dizer, está perdoado a tua dívida. Não precisa se preocupar com isso, mas não. Vai trazer paz, alegria e refrigério para a nossa alma. Pedro disse no livro de Atos dos Apóstolos, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Fazendo uma paráfrase aí, parafraseando então, né? Para que sejam perdoados os vossos pecados, para que sejam anulados os vossos pecados. E venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus, porque Deus dá paz ao coração do homem atribulado. Continuando, vamos lá. Temos alguns versos ainda para concluir esta mensagem. Verso 44. Para quem está chegando agora, na descrição aí está Lucas capítulo 7, verso 36 a 50. Vamos ler o 44, que para nós o que é importante é ler o texto. Não é as minhas ideias, não são as nossas, mas o que o texto diz. Vamos lá? Verso 44. E voltando para a mulher,
disse a Simão: vês tu esta mulher? Agora Jesus, naquela posição que ele está, como vocês viram desde o começo dessa explanação, Jesus está debruçado na mesa, seus pés estão por trás, e ele vira-se para a mulher e fala para Simão: vês tu esta mulher? Claro que Simão estava vendo aquela mulher. Simão tinha observado aquela mulher. Porém, o olhar de Simão, como você e eu, nós vimos, era um olhar crítico. É claro que ele tinha visto. Porém, Cristo agora queria dar um exemplo para aquele homem presunçoso, para aquele religioso. Olha só. Entrei em tua casa, falando para Simão. Simão, eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Acompanharam comigo a explicação do que acontecia na época? E não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os cabelos. Não teve uma bacia para mim, Simão, para lavar os meus pés da caminhada, para tirar a poeira, para aliviar meus pés? Você não fez isso? Não teve uma toalha para secar os meus pés? Mas essa mulher molhou os meus pés, lavou-os com as suas lágrimas, secou com os seus cabelos. Jesus fala para ele, continua verso 45, não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Você não fez, mas essa mulher fez. E é isso que é interessante. Jesus está vendo as atitudes. Pastor, o senhor falou que atos não salvam ninguém. Estou falando de salvar, não. Eu estou falando de agradar a Deus. Eu estou falando de agradar ao Senhor. O que é que nós temos feito para agradar a Deus? Para ser gratos pela salvação que nós recebemos de graça, não pagamos nada por isso. O que é que nós estamos fazendo então? Como nós estamos agindo com o Senhor? Em casa, recepcionando, o que nós estamos fazendo então? Para exemplificar, para mostrar que temos Deus em nossas vidas. Deus abençoe meu Elder Clay, está conosco também nessa tarde, glória a Deus, é verdade. Então, Jesus cobrou daquele homem, você não me deu o beijo, você não me deu água para lavar os pés, você não fez nada comigo, nem ungiu minha cabeça, verso 46. Mas esta aqui tem ungiu meus pés com unguento. Ela usou o nardo para lavar os meus pés. Uma coisa cara, ela não desperdiçou, como alguém vai pensar então, né? Ela não desperdiçou. Ela colocou aos pés daquele que é, daquele que pode, daquele que faz, daquele que ela reconhece que é soberano em sua vida. Se você reconhece Jesus como soberano, nada tem mais valor do que Deus, nada tem mais valor do que Ele na sua e na minha vida. Então, o que nós temos de mais precioso, entregamos a Ele. A Ele merece toda honra, glória e louvor. O melhor que nós temos pertence a Ele. Se há algo de bom em mim, eu vou dizer para você, contar um segredo na minha vida. Se alguma coisa de bom eu faço, é porque é Ele que está na minha vida. Se eu estou errando, tem alguma coisa errada comigo, sou eu mesmo. Eu sou o culpado dos meus erros. Agora, o que há de bom em mim, porque o melhor que está em mim é Deus, é o seu Espírito na minha vida. E ele mostrou para aquele homem, você não fez, mas essa mulher fez. Versículo 47, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Jesus conhecia aquela mulher? Claro que sim. O currículo daquela mulher já estava diante do Senhor, como o meu, como o seu também, viu? Ele sabe quem você é. Ele sabe dos nossos pecados, viu? Ele sabe das nossas faltas. Mas aquela mulher tinha a fama de ser muito pecadora. E Cristo disse, eu sei. Acho que às vezes o inimigo das nossas almas, ele fica querendo dizer para a gente que esse não é seu lugar não, você errou demais, você pecou demais. Vamos dizer para ele o seguinte, Deus não erra, Deus não se engana. Ele sabe quem eu era, quem você era. Ele sabe quem nós somos. Mas mesmo assim, Ele nos amou. Mesmo assim, Ele nos perdoou. Incondicional amor. Essa é a tradução desse momento de Cristo. Falando com aquele religioso. Ela é perdoada pelo Senhor. Agora vamos observar. E disse-lhe a ela, agora ele vai, os teus pecados te são perdoados. Glória a Deus. Ela não era dona da casa, ela não era convidada da casa, não. Ela não tinha parte com nada ali, mas tinha naquela casa alguém que poderia ouvi-la, que poderia entendê-la, que poderia compreendê-la, que não ia julgá-la, que não ia condená-la.
Era ele que estava ali. Ela entrou naquela casa, ela ousou entrar. Eu me refiro agora semelhante àquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ninguém queria deixar aquela mulher aproximar-se de Cristo, porque ela era uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela estava ali escondida, mas ela precisava chegar ali. Ela tinha necessidade de chegar a Jesus, e nada impediu quando ela quis fazer. E ela foi e alcançou aquilo que ela precisava. A mesma coisa aquela mulher pecadora. Quem sabe da vergonha dela, da humilhação que ela estava passando ali naquele lugar. Os olhares estavam julgando o momento, o fato, o ato. Mas Jesus era quem estava na casa. Aonde Jesus está, há perdão. Aonde Jesus está, há compreensão. Aonde Jesus está, há paz. Versículo 49. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Ah, tem alguém que não está conhecendo, não está sabendo quem é o visitante ilustre, mal recepcionado, porém amado por uma pecadora. Tem pessoas que não estão sabendo quem ele é, por incrível que pareça. Um dos maiores problemas dos seres humanos, até na atualidade, é desconhecer quem é Jesus. Por não saber quem é Jesus, muitos erram. Eles têm Jesus como um médico, como aquele que apenas cura. Tem Jesus apenas como aquele que resolve problemas conjugais. Não é? Vamos ter reuniões para resolver problemas conjugais. Alguém vai ter Jesus como aquele que vai financiar, dar dinheiro. Não, não. Jesus não é nada disso. Jesus é o perdoador de pecados. Ele veio resolver o problema que ninguém consegue resolver. Ele veio dar ao homem aquilo que ninguém pode dar. Ele veio fazer aquilo que ninguém pode fazer. Portanto, quando aqueles homens ao redor da mesa de Simão disseram: quem é este que até perdoa pecados? É porque eles não conheciam Jesus. Não sabiam de fato quem ele era. Sabe o que a Bíblia diz? Errais, não conhecendo as Escrituras. Que a Bíblia diz em São João capítulo 8, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa mensagem que nós estamos lendo e estamos meditando hoje, tem uma palavra bem forte dentro dela: o amor de Deus, que excede todo o entendimento. O amor de Deus que recai sobre uma pecadora, uma mulher julgada pela sociedade, uma mulher mal recebida, mal compreendida, mas amada pelo Senhor dos Senhores. Versículo de número 50, vamos observar, é o último verso desse texto. E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Glória a Deus. Que palavra magnífica. Jesus está dizendo para aquela mulher: não foi o nardo que te salvou. Não foram as tuas lágrimas que te salvaram. Foi a tua fé. Porque se fosse por atitudes, por atos, Simão seria salvo pelo banquete que estava servindo ao Senhor. Não é? Abriu a porta da sua casa, recebe Jesus, automaticamente é salvo porque fez algo de bom para Jesus. Mas não são atitudes humanas, eu repito, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos, mediante a fé. Não são os meus e os teus atos, não são os nossos jejuns, não são orações na madrugada, não é a oração da meia-noite, não são campanhas que salvam as pessoas. O que salvam é a fé. O que salva a minha vida e a sua vida é a fé. Em quem? Em Jesus. Nós temos algo a fazer, depositar a nossa confiança em Deus, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro, ele vai dizer para aquela mulher, automaticamente ela vai entender, e todos vocês estão entendendo também nesse texto, não foram as atitudes que salvaram, mas as atitudes dela foram de uma mulher salva, tocada, já então alimentada pela fé, já alimentada pela graça, porque a pessoa que é alcançada por Deus tem atitude de salvação, tem atos de salvação, ou seja, fazemos o bem não para sermos salvos, mas porque somos salvos. A fé nos leva às práticas, a fé nos leva a agradar a Deus, a agradecer a Deus, sermos gratos ao Senhor. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Simão fica naquela incógnita, né? Não tem resultado para Simão no texto, mas eu e você agora vamos ficar pensando nisso. Vamos ficar pensando, como que fica Simão nessa situação?
ele convida o mestre, nega-lhe o que é devido, as recepções devidas a um convidado especial. De repente ele é chamado a atenção das suas atitudes, o mestre o critica e mostra o que realmente deveria ser feito para Jesus, para ele que estava sendo recepcionado, e ele não fez, e de repente a atenção de Jesus vai para uma pessoa que não tinha nenhum prestígio, que ninguém ia olhar, ninguém ia conversar com aquela mulher, pelo contrário, ia se afastar dela, mas Jesus, com seus braços amorosos, os braços de amor do Senhor, ele alcançou aquela mulher. E não somente deu-lhe a salvação, mas a paz agora seguiu aquela mulher até onde ela fosse. Não sabemos qual foi a informação que ela teve de Jesus, porque até esse exato momento aqui, Jesus já tinha curado, já tinha feito milagres, já tinha pregado, mas ela ouviu falar dele e foi ao seu encontro. Sabe qual é a minha oração nesse momento? É para que nós possamos nos dispor a buscar a Jesus. Possamos nos desprender das nossas atitudes, das nossas coisas. Vamos buscar a Jesus? Vamos buscar ao Senhor? A resposta está na sua mão, na mão dele. A resposta está na sua palavra. Vamos buscar ao Senhor. Oração, leitura da palavra, dias de confinamento, dia de isolamento social. Não desperdice isso. Busca ao Senhor. Clame a Deus. Ele vai te ouvir. Ele vai te atender. Como aquela mulher que humildemente desprezou tudo que tinha, toda a situação, deixou de lado a humilhação que poderia acontecer com ela, desprezou tudo e naquele momento decidiu entregar tudo que tinha para Jesus, principalmente o seu coração, que estava ali amargurado, triste, mas estava diante daquele que a amava realmente. E ela assim fez. Deus nos abençoe. Deus nos ajude. Que possamos recepcionar bem, semelhante o que era para ser feito com Jesus, não é? Alguém canta aí, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, não tem esse louvor que as pessoas cantam, não é verdade? Mas que Jesus seja bem recepcionado. Ao chegar Jesus das nossas casas, não vamos colocar ele no cantinho não, isolá-lo não. Vamos amar a Deus dentro do nosso lar, fazer ele vivo mesmo dentro da nossa casa, na nossa mesa de refeição, no nosso quarto, que o Senhor esteja em cada ambiente de nossas vidas, em nossa casa, mas que possamos honrá-lo dentro de casa também, tá? Não é igreja não, mas onde você estiver, Jesus está com você. Jesus está presente aí, tá bom? Ele está te ouvindo, ele te conhece muito bem. Deus te abençoe. Vamos orar? Amado Deus, Pai que estás no céu, nesse momento, mais uma vez, queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, por tudo que tu nos ensinaste neste momento. Ó Senhor, como tu és bom, que esclarece aos teus filhos as tuas verdades. Que possamos, assim como aquela mulher, desprender-nos de tudo e abrir mão de tudo por ti, porque tu és merecedor, porque só tu nos conheces, só tu nos amas verdadeiramente, só tu nos abençoa incondicionalmente, só tu és Senhor, amor e amado de nossas vidas. Nós te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, todos os amigos que nos acompanham. Só Deus pode abençoar suas vidas, que a paz de Deus esteja no seu lar, na sua casa, em tudo que você for fazer, coloca ele em primeiro lugar, ama realmente, de coração, tá bom? Leia a Bíblia, não esqueça de ler a palavra. E lembre-se, a palavra de Deus é única, ela é viva e é eficaz, tá bom? Não vai depender de palavras humanas, não, mas daquilo que está baseado e contextualizado com a Bíblia Sagrada. Vou dar a bênção para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um daqueles que estão nos ouvindo e estão nos vendo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Eu estarei avisando para vocês quando nós vamos divulgar a nossa próxima transmissão. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.